Me perguntaram, eventualmente, como é que se dá a dicotomia entre o que se chama eros e o que se chama civilização. Para isso, eu vou usar aquilo que o Herbert Marcuse, em um livro homônimo, chamou de eros contra o princípio da civilização. Este é um princípio, por isso que eu chamo de aquilo. Não me venha corrigir. No nosso solilóquio de hoje, quadro semanal aqui do canal do Patrímio, eu pretendo trazer para vocês iluminadas almas, iluminadas transitoriedades, iluminados homens, aquilo que o Marcuse chama de crítica à teoria da repressividade social. E aí, para isso, eu vou explicar para vocês, ponto a ponto, como é que o Marcuse interpola essa crítica à realidade social com o seu livro Eros e Civilização. Primeiramente, o Marcuse começa fazendo uma crítica àquilo que ele chama de sociedade industrial. A sociedade industrial, para quem não sabe, é uma sociedade emergente do século XVIII, que vem se propagando até os dias de hoje com aquilo que a gente chama de sociedade financeira, e que trouxe aos homens a ideia de que o progresso vem alinhado ao desdobramento do consumo e ao desdobramento das máquinas. Então, à medida que o consumo vai evoluindo e à medida que as máquinas vão evoluindo, há um aumento da capacidade produtiva, portanto, há um aumento do nível de produto, portanto, há um aumento do nível de salários e, portanto, há uma melhora na qualidade de vida. E essa qualidade de vida, ela vem junto com aquilo que a gente chama de capital financeiro, né? Aquilo que a gente chama de capital econômico, que é o dinheiro, que vai lá e vai comprar a saúde com investimento em tecnologia, em P&D, pesquisa e desenvolvimento, etc. E o Marcuse critica não a capacidade que essa sociedade industrial tem de criar tecnologias, até porque, para ele, tecnologias não são necessariamente contrárias à natureza do homem, mas sim, algumas formas de tecnologia são repressoras porque tornam o homem um mero aparato do controle social. Eles tornam o homem uma mera vertigem das máquinas produtivas. Então o homem trabalha para que ele consiga produzir mais. E o homem ele deve ser controlado para que ele não extrapole os limites da sua não produtividade. Tá bom? E aí, para que ele consiga estabelecer esse critério de observação entre aquilo que é a sociedade industrial e aquilo que é propriamente dito o instinto humano, o Eros, ele se apropria, o Marcuse, daquilo que é a teoria freudiana, as teorias psicanalíticas expressas nas diversas obras do Freud e que são contemporâneas à temporalidade na qual o Marcuse escreveu o Eros e a Civilização e na qual a teoria crítica e a escola de Frankfurt foi sendo desenvolvida. E aí, praticamente, ele se apropria ali daquilo que são os instintos primários, que o Freud chama de Eros, e que depois vão sendo desenvolvidos na teoria tripartite do ego, superego e id, como id, e ele mostra que a sociedade tem como princípio e fundamento, essa sociedade industrial, controlar o Eros, ou seja, controlar esses impulsos primários. Por quê? Porque uma vez com impulsos primários, a sociedade não consegue delegar a si mesma a ordem social. Certo? E aí ele estabelece que há uma oposição entre aquilo que é o princípio de realidade e o princípio de prazer. O que é o princípio de realidade? Ele é aquele princípio que rege a sociedade por meio da repressão e por meio de uma dialética do trabalho construtor. Então o trabalho vai lá, ele constrói o homem, e construindo o homem consegue construir a civilização. E o princípio de prazer é justamente aquela gratificação instintiva, uma liberdade individual.
É importante notar aqui que o Marcuse não defende nenhum nem outro, mas sim ele estabelece que haja essa dicotomia entre um princípio instintivo, um princípio de prazer, que o Freud mesmo chama, né, além do princípio do prazer, e o princípio de realidade, que é justamente essa capacidade de reprimir a sociedade. E a sociedade ela reprime até hoje com seus cronogramas ideotípicos, em que a gente verifica caras que nem o Pablo Marçal explorando diversas hordas de seres humanos que violentamente procuram uma melhora do corpo social, que violentamente procuram uma melhora da sua condição atual, né? E aí a gente verifica que esse controle se dá por meio de práticas que são próprias do homem, isso não é o Marcuse que fala, isso foi verificado depois, práticas de produtividade incessante, práticas de autocobrança, ideias de autocontrole, então as práticas do corpo se tornam controláveis por meio de pensamentos refratários. E a gente tem justamente esse princípio do prazer, que é esse princípio ídico. Ou seja, esse princípio do isto, esse princípio humano pulsional. Certo? E aí, para que haja coesão dentro de todo esse processo, há também uma coisa que o Marcuse chama de repressão adicional. Que é justamente todo o arcabouço ideológico que é criado pela sociedade industrial para que as pessoas continuem sendo reprimidas. Um exemplo disso é a conspicuosidade do consumo, na qual se verifica que os indivíduos, os seres humanos, eles procuram consumir para que eles emulem uma vida, para que eles alcancem um status quo dentro da sociedade capaz de torná-los mais poderosos, capaz de torná-los mais respeitados, capaz de evitar o ostracismo, capaz de torná-los consagrados dentro do corpo social. Essa repressão adicional vem por meio de toda uma corrente ideológica que é balizada pela industrialidade, a qual é balizada pelo princípio de realidade, tá? Que é contrário ao princípio de prazer. E aí o Marcuse propõe como solução a tudo isso uma sociedade em que a tecnologia ela não vise a destruição total daquilo que é o princípio de prazer, aquilo que é o princípio pulsional da vida do homem. O Marcuse, portanto, indica que a tecnologia deve estar ao dispor da liberdade do homem. Estando ela ao dispor da liberdade do mesmo, a tecnologia permite com que ele viva melhor, permite com que ele viva mais. E a tecnologia, portanto, já no século passado, Marcuse observava isso, ela não tem que trazer ao homem a doença. A tecnologia, portanto, não tem que trazer ao homem a decrepitude. Não. A tecnologia deve trazer ao homem a saúde, a liberdade. Isso é importante, isso é fundamental. E ele indica aqui uma utopia, uma sociedade utópica, um utopos, uma negação do espaço, que é justamente uma sociedade onde o trabalho não é uma atividade destrutiva, tortuosa, que faz com que os indivíduos pulem a vida deles, e mais da metade, porque se a gente for para pensar, aquele indivíduo que fica ansiando todos os dias pelo final de semana, não é um indivíduo feliz. É um indivíduo que está soterrado pela tristeza. Ele é um indivíduo deprimido, é um indivíduo angustiado, é um indivíduo destruído. E aí ele promove justamente uma sociedade em que, utopicamente, o trabalho seja prazeroso, seja uma construção, Bob the Builder, que vai lá, você vai construindo os bloquinhos, e esses bloquinhos vão construindo uma sociedade melhor, todo mundo mais feliz e tudo mais. E aí a criatividade humana nessa sociedade também é valorizada, as artes são valorizadas, as filosofias são valorizadas, os pensamentos, as práticas, os costumes
são valorizados dentro dessa sociedade. Não apenas a capacidade que alguém tem de produzir, não apenas a capacidade que alguém tem de ser uma engrenagem dentro da máquina social, certo? E aí ele promove também uma ideia chamada dialética da libertação, que é justamente uma exploração de como a liberação dos instintos pode levar a uma nova forma de civilização, que é dialética, porque ela é mais justa e mais equilibrada. Então, no momento em que a gente tem a liberação desses instintos pulsionais, a liberação de uma repressão contígua, a gente vai ter uma maior justiça e um maior equilíbrio dentro do corpo social. E justiça não necessariamente em termos de justiça social, sim, afagamento das desigualdades, etc. Mas justiça também no sentido de que é uma sociedade em que o trabalho é recompensado proporcional à sua própria capacidade de produzir e de verificar produto. E não com base em uma subdosada remediação dos seus produtos finais, né? E esse livro, é importante dizer que ele teve vários impactos sociais e políticos e tudo mais. No Solilóquios de hoje eu quis trazer essa reflexão muito bem escrita por mim, modestamente dizendo, sobre um texto que acabou sendo, como eu posso dizer, sumido dentro daquilo que a gente observa hoje em dia. O Eros acabou, né? Eu não defendo uma putaria desgovernada. Não defendo isso. Jamais defenderia algo do gênero. Porque uma putaria desgovernada também leva a lugar nenhum. Mas o que eu defendo é que as pessoas tenham mais do que meramente uma limitação pueril da sua prática de existência. Obrigado.